Estamos de volta ao nosso segundo bloco e agora faça a pergunta que tem a fazer. Na verdade, é apenas para complementar o que o senhor estava nos explicando, que essas orações eucológicas, assim chamadas tecnicamente na teologia da liturgia, elas nada mais são que o entendimento daquilo que a liturgia da palavra vai nos propor na missa. Não é que cada oração ela foi inventada, como o padre em outras palavras falou, ao bel prazer de um dirigente qualquer. Tanto a oração da coleta, quanto as orações sobre as ofertas, as oferendas, como a oração do pós-comunhão, elas têm essa finalidade de levar o fiel leigo que celebra a entender a centralidade dos textos bíblicos proclamados naquela missa, né? Exatamente. Padre, mas vamos entrar agora na primeira mesa da missa, que é a mesa da palavra. E quereria muito, se o senhor me permite, introduzir este momento lendo para os nossos telespectadores ou proclamando, não estamos numa liturgia, esse verso bíblico de Jesus quando ele entra na sinagoga. Ele foi a Nazara, onde fora criado, e segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graças do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Agora é com Qual o senhor. seria a pergunta? A pergunta é: diante do texto aqui, nós temos verbos que trazem uma ação muito pronta. Ele levantou, ele tomou o livro, ele proclamou a palavra. Esses verbos, eles devem ser hoje inculcados, isto é, colocados na nossa dimensão da mesa da palavra? É evidente que sim. Leia mais uma vez esses 4 verbos. Entrou em dia de sábado na sinagoga. Levantou-se para fazer a leitura. E agora? Desenrolou o livro e proclamou. E depois? E depois disso, Não. sentou-se. E o que disse? O Espírito do Senhor. Hoje, concluindo, né? Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Esses verbos todos indicam que a ação de Jesus se repete. Ainda hoje existe alguém que se levanta, alguém que toma o livro, alguém que lê um texto do livro e depois dá uma explicação sobre aquilo que ouviu. Aí, em todas as missas, em todas as Eucaristias, isto se dá. E a isto se dá também o nome de
sacramentalidade Da palavra. Isto é, era como se Jesus... não é como Jesus me tomando, usando-me, a mim que fui identificado com ele, pastor, guia, pelo sacramento da ordem recebido, me mandando ir ao ambão, me mandando abrir o livro, me mandando ler um texto com o povo atentamente sentado e escutando e explicando este texto. Sacramentalidade da palavra, isto é, ele usa sinais, agora que está no céu, na glória, ele usa sinais humanos, em primeiro lugar, a presença do sacerdote, que celebra in persona Christi, na pessoa de Cristo, não na própria pessoa, usa-o e faz com que ele realize os mesmos gestos. E por isto, a cada um desses gestos deveria ser dada uma solenidade. Uma certa solenidade, que não significa demora e nem coisas exóticas ou extravagantes. Uma certa solenidade. O que a igreja faz, sobretudo na leitura do Evangelho. Não só o leitor, o diácono ou o padre, leva o livro para o lugar, mas acompanhado de 2 acólitos com velas acesas e um turiferário que incensa ou que lhe dá a oportunidade de incensar o livro antes de se proclamar o texto. Isto tudo é uma celebração, não é um teatro. E ninguém está ali como espectador. Nós estamos circundando de respeito a palavra de Deus. Sacramentalidade da palavra. Padre, eu acredito que para que o fiel leigo colha com frutos do sacramento participado, ele precisa rever dentro de si o que o leva a ir à missa, sobretudo dominical. Porque eu conheço várias pessoas que vão à missa movidas não pelo amor, antes vão à missa movidas pelo preceito. Um hábito que receberam da infância, uma espécie de remorso da consciência se não forem à missa, uma espécie de sensação de pecado, e vão, mas vão e cumprem o preceito. Simplesmente vão a um local onde não participam, não entendem, estão ali por pura obrigação. Missa, teologicamente falando, se já posso fazer essa pergunta, que de algum modo antecipa o nosso comentário aqui, a missa, tal qual sonhada por Jesus, é lugar de preceito, Padre? A igreja sempre dá o mínimo, ela não dá o máximo, ela dá sempre o mínimo, ela manda comungar uma vez por ano só. E confessar também. E confessar uma vez por ano, se houver necessidade. Falta grave. Não é? Ela nunca... Agora, obrigação de cultuar a Deus você tem. E qual outro culto com o qual você cultua a Deus, se não a Eucaristia? Fazendo bem ao próximo? Também, mas é preciso fazer as duas coisas que não são disjuntivas. Ou, é e. Não há motivo para desunir duas ações. Bom, era esta a pergunta que você... Estávamos falando sobre a importância da liturgia da palavra. Vale lembrar ainda que nos dias feriais, a nossa liturgia traz apenas 2 leituras e um salmo, não é? Sim. E na liturgia dominical, 3 leituras e um salmo. Exatamente. Mas não falei ainda de toda a riqueza da palavra de Deus, da sacramentalidade da palavra de Deus. O nosso programa
chega ao fim. Chegar ao final e nós continuaremos na próxima ocasião. Muito obrigado e tenha uma boa semana. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.